Então isso aqui na verdade é uma palavra para nós, porque você foi chamado para desfrutar da promessa de Deus. Você foi chamado para desfrutar daquilo que Deus prometeu para você. E quando eu falo promessa de Deus, eu estou dizendo em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. É no seu casamento, é na vida dos seus filhos, é na sua vida profissional, mas também é no seu ministério. É no chamado que Deus colocou no seu coração. Você foi chamado para viver aquilo que Deus projetou para você. Nós fomos chamados para viver o chamado de Deus. Eu tenho falado aqui há vários domingos a respeito disso. Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito para você. E aqui nós percebemos também que Deus tinha um propósito para o povo de Israel. Qual que era o propósito aqui para o povo de Israel? É que eles chegassem a Canaã, é que eles pudessem desfrutar daquilo que Deus havia preparado. E aqui está no limiar, aqui na verdade está no momento onde eles iam entrar, atravessar o Jordão e desfrutar da terra prometida, que era a terra de Canaã. O Jordão aqui na verdade ele estabelecia o ponto de entrada da promessa de Deus na vida deles. Deus havia dito: vocês vão entrar em Canaã, vocês vão desfrutar de casas que vocês não construíram, e casas cheias de tudo aquilo que é bom. Eu amo a palavra de Deus. Deus tem uma casa para você, cheia de tudo aquilo que é bom. Você pode levar isso para o lado espiritual, eu acho que isso é bênção de Deus, mas também a sua casa vai ser cheia de tudo aquilo que é bom. Vai ter abundância de alegria na sua casa, vai ter abundância de harmonia, vai ter abundância de paz, vai ter abundância de saúde, vai ter abundância de pessoas ali que todos vão viver o propósito de Deus. Essa era a promessa do Senhor para Israel. Essa era a promessa: vocês vão desfrutar de poços que vocês não cavaram, vocês vão ter colheitas que vocês não plantaram. Essa é a promessa do Senhor. Mas aqui nós vemos que tinha uma geração, e se você for estudar, foram 2,5 tribos, que eles falaram para Moisés: não, nós queremos ficar aqui está bom, olha aqui, a terra é boa, nós temos gado, nós temos muitíssimos gados, e essa terra aqui é terra de gado, então com certeza deve ser a vontade de Deus que nós ficamos aqui. Eu quero dizer algo para você. Sabe qual que é a diferença do vencedor e do derrotado? É que o derrotado, ele anda por aquilo que é natural. Eles olharam e perceberam: terra é para gado. A Bíblia mesmo fala: a terra era de gado, era para animais. E o que eles tinham? Animais. Então eles foram naturais. Eles pensaram: não, se eu estou aqui e a terra é boa para gado, eu tenho gado, então a vontade de Deus é que eu fique. A palavra do Senhor fala que os filhos de Rúben, os filhos de Gade, eles tinham gado. E não era pouco não, era muitíssimo. Eles eram ricos, eles eram prósperos. E aí quando eles viram a terra de Jazer, eles falaram: é aqui que é para nós ficarmos, porque esse lugar é lugar de gado. Então presta atenção aqui, quem que havia dado gado para eles? Você concorda que foi Deus? Sim ou não? Sim ou não? Quem havia abençoado eles, para que eles pudessem realmente ter muitíssimo gado, segundo a palavra? Era o Senhor, foi o Senhor. Mas aí qual que é o problema aqui? A bênção de Deus, que eles próprios receberam de Deus, fez com que eles parassem de seguir a promessa de Deus. Fez com que eles parassem de viver aquilo que Deus tinha para eles. Deixa eu te dizer algo com muito cuidado e com muito amor e carinho. Deus vai te abençoar. Deus já está te abençoando e vai te abençoar muito mais. Muito mais. Mas presta atenção, a bênção de Deus na sua vida é para um propósito. A bênção de Deus para a sua vida não é para um fim em si mesmo. Esse é o problema de muitos. Muitos correm atrás da bênção. Muitos oram. Então, muitas pessoas, quando estão passando por dificuldade, o que eles fazem? Vêm buscar oração, e está certo, tem que orar mesmo. Mas aí qual que é o problema? Quando eles são abençoados, eles param de orar. Então quando alguém está desempregado, ele vem orar aqui. E aí ele ora, ele vem orar, ele busca a Deus, ele clama, você encontra com ele e fala: nossa pastor, eu estou orando todo dia de madrugada. É bom orar. Pastor, eu estou orando 1 hora por dia. E aí Deus abre portas. Ele arruma um trabalho.
Mas aí depois que ele arruma um trabalho, o irmãozinho some. Aqui em Araguá, lá em Goiânia, é Serra da Mesa, em Goiás, né? Eu lembro que muitos irmãos chegavam, pastor, ora para que eu possa comprar, aqui chama de rancho, né? Lá é um sítio, para que eu possa comprar um lugarzinho lá na Serra da Mesa. E Deus abençoava, os irmãos compravam. Mas aí qual que dia que o irmão ia para o rancho? Você não via mais o irmão no culto. Aí você ia procurar o irmão e falar, Adonis, você está sumido. Pastor, é que eu comprei um rancho, o único dia que eu tenho para ir lá é domingo. Deus abençoou, mas a bênção de Deus fez com que ele afastasse ou que ele avançasse para o propósito de Deus? Parasse. Então deixa eu te dizer algo, a bênção de Deus não é empecilho para você servir a Deus. Pelo contrário, ela é para te projetar para o propósito de Deus. Então Deus havia abençoado esse povo, Deus havia enriquecido esse povo, mas a bênção de Deus se tornou um empecilho. Se tornou um empecilho. Então presta atenção, não deixe que a bênção de Deus, que a provisão que Deus tem te dado, que o momento que Deus tem levado você a viver, determine a vontade de Deus para a sua vida. Que não seja ela que te faça parar. Que não seja ela que te façam parar. Então muitas vezes você encontra pessoas, eu louvo a Deus pela vida da Tati. Hoje eu vou usar ela de exemplo aqui. Tinha tudo para ficar chateado. Eu acho que já fiz vários velórios em Araguari, foi muitos. Eu acho que o povo, não sei porquê, mas o povo me acha para fazer velório. Eu acho que eu já fiz mais de 50. Mas fazer o velório da dona Cida para mim não foi fácil. Onde os meus filhos chamam ela de vó. Onde eu tinha que brigar com ela nos encontros para ela não trabalhar tanto, porque ela queria fazer tudo. Nós oramos. Todas as semanas eu estava lá no hospital orando com ela. Nós buscamos, nós clamamos, nós jejuamos 21 dias. Deus não quis, assim, literalmente não quis. Nós oramos. Deus levou. Deus levou. Deus me deu um texto, está lá no livro de Romanos. Quem que é o conselheiro de Deus? Nós não aconselhamos, nós apenas nos submetemos. Quando eu cheguei lá para consolar a Tati, eu que fui consolado. Porque ela falou, Deus falou para ela. Irmãos, é bom você andar com pessoas que Deus fala. Eu não tive que fazer nada ali, só orei. E aí Deus falou para ela, falou, olha, Deus curar, você sabe, Deus cura. Seu Zé foi curado várias vezes, né, seu Zé? Testemunho de câncer, foi curado. Deus falou para ela, eu sei curar, e se eu curar vai ser apenas um testemunho, mas agora você vai demonstrar a minha bondade, mesmo no meio dessa circunstância. As pessoas vão ver a minha bondade no meio da sua luta. Não soube o que falar. É bom você andar com pessoas que as circunstâncias não determinam o que você vai viver. Quantas pessoas chegam e falam, pastor, eu vou parar, porque eu estou passando por tanta dificuldade. Pastor, eu vou parar de liderar porque eu perdi emprego. Pastor, eu vou parar de fazer porque eu estou fazendo um momento, eu estou passando por um momento difícil. Estou passando por um momento de pressão. Mas presta atenção, é na pressão que você precisa buscar a Deus. Sabe por quê? Porque pressão vai gerar poder. Mas quantas vezes nós paramos no meio das circunstâncias difíceis? Quantas vezes muitos cristãos permitem que os acontecimentos da vida determinam como eles irão viver a vontade de Deus, como eles vão prosseguir, e aí eles param no meio do caminho. Aqui essas duas tribos e meia aqui, elas pararam no meio do caminho por causa de um acontecimento da vida. Eles chegaram no lugar bom, não foi no lugar ruim não era crise não, era um lugar bom, onde os animais teriam fartura, e eles resolveram parar. Por quê? Porque a prioridade deles aqui não era a vontade de Deus, era o gado. Qual que é a prioridade de Deus? Ou qual é a sua prioridade? Sua prioridade não é o seu trabalho, ainda que você vai trabalhar. Sua prioridade não é o diploma que você está correndo atrás, ainda que você vai conseguir. Sua prioridade não é o emprego dos sonhos que você está buscando, ainda que você vai ter.
Sua prioridade não é um casamento abençoado, ainda que você vai desfrutar dele. Sua prioridade deve ser a vontade do Pai. Não permitam que as prioridades naturais te impeçam de viver a vontade de Deus. Não permitem que elas sejam empecilhos para você desfrutar do próximo nível. Do próximo nível que Deus tem para você. Aqui eles permitiram. Aqui eles permitiram, eles falaram, não, esse negócio de promessa de Deus. Vamos falar a nossa linguagem aqui, né? Não, pastor, esse negócio de ser vencedor, de liderar, para quê? Por que tem que ter esse negócio? Por que todo mundo tem que liderar? Porque nós somos uma igreja de líderes, em células. Pastor, mas por que eu tenho que... apenas viva aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem. Eu lembro um dia que chegaram, o irmão já tinha vários anos que estava na nossa igreja e não queria envolver em nada. Aí um dia o irmão foi conversar com ele e falou, não, mas eu não concordo, porque... Aí o irmão veio conversar comigo, eu falei, não, você não concorda de nada que nós fazemos, fala para ele procurar outro lugar, porque ele precisa estar no meio de pessoas que tem ali algo em comum. Se nada que nós fazemos o atrai, ele está no lugar errado. Se você está aqui, eu quero te dizer algo, você não foi chamado para ficar sentado. Você foi chamado para correr. Você foi chamado para viver o projeto de Deus. Você foi chamado para viver os sonhos do Senhor. Se Deus te colocou aqui, prepara, meu irmão, porque tem muita obra para ser feita. Tem muitas almas para serem ganhas. Tem muita coisa para ser realizada. E Deus, Ele está esperando uma posição nossa. Uma posição não, uma disposição nossa. Não permitam que as circunstâncias naturais sejam empecilhos para você viver aquilo que Deus tem. Agora, é tão interessante aqui que eles contagiaram outros. Eu falo isso para você. Eu leio a Bíblia imaginando a cena. Então você acha que 2,5 tribos do nada acordou e falou, não, nós vamos ficar aqui? Não, eles foram conversando. Rapaz, você percebeu o tamanho desse pasto? Nossa, ele está verdinho. Isso aqui dá para viver vários anos. Aqui é o tanto de animal que nós temos. Rapaz, você não acha uma... O que você acha da gente falar com Moisés? Para todo mundo ficar aqui. Rapaz, eu acho uma boa ideia. Qual que é o problema? É que eles estavam cercados, envolvidos de gente carnal. A comunhão que eles tinham é com gente carnal, com gente que não queria saber nada de Deus. E eu acho tão interessante que não é diferente na igreja. Por quê? Porque pessoas sem propósito sempre vão caminhar com pessoas que não têm propósito. Ah, pastor, aqui os opostos se atraem. Não, no reino do Espírito é diferente, são os iguais. Os iguais. Aqui por que eles tomaram essa decisão e foram contagiados? Não foi um ou dois, foi um grupo, foram 2,5 tribos que decidiram parar no final do caminho. Porque eles estavam ali, cercados de pessoas que não tinham visão do propósito de Deus. Eles estavam cercados de pessoas naturais. Quando eu falo carnais, me entendam, naturais. E ali estavam ali andando pelo natural, não tinha senso do espiritual, não tinha uma visão daquilo que era eterno, era apenas o agora. E esse é o problema. Não viva cercado de pessoas que só pensam naquilo que é natural. Não se permita ser influenciado por gente que só pensa naquilo que é hoje, é amanhã, só está buscando coisas terrenas, não fala nada do propósito de Deus. Por quê? Porque você vai viver como eles, e o seu fim vai ser como os deles. Por isso você precisa procurar gente espiritual para estar junto. Por isso você precisa andar com gente que realmente tem senso do espiritual, busca a vontade do Senhor. Não se cerque de homens e mulheres naturais. Deixa eu te dizer algo. O lugar que você vai alcançar em Deus depende de quem você anda. O lugar que você vai chegar em Deus depende das pessoas que te cercam. Por isso você precisa avaliar, você está cercado de quem? Quem que fala na sua vida? Quem que destrui? Quem que você ouve? Porque você vai chegar onde elas chegaram. Você vai chegar, você vai desfrutar do que elas desfrutaram. E às vezes são pessoas que vão ter sucesso na vida natural, mas fracassados na vontade de Deus. E se você fracassou na vontade de Deus, você fracassou em tudo. Se você não viveu o propósito de Deus, não adiantou você viver.
Porque naquele dia não vai contar, não são os diplomas que você conseguiu, não são as empresas que você conseguiu abrir, não é a fortuna que você conseguiu arrecadar. Como o pastor Naor disse, eu escutei, achei interessante. Não tem caminhão de mudança no velório. Você não vai levar nada. Por isso se cerque de homens e mulheres cheios do Espírito, que vão te empurrar para o propósito de Deus, que vão te empurrar para a vontade de Deus. Agora, presta atenção aqui, você acha que Deus havia dado gados para eles ficarem ali? Não, não. Você tinha grama daquele lado, você tinha pasto daquele lado, Deus poderia dar muito mais aonde era o propósito de Deus. Estava ouvindo um testemunho do irmão, eu vi esse irmão converter. E ele converteu literalmente no encontro, nasceu de novo, era um drogado. Formou, se tornou um advogado tributário. Hoje ele vive ministrando nas igrejas sobre prosperidade à maneira de Deus. E ele estava falando algo, ele falou, eu achei tão interessante nisso. Ele falou, Deus te prospera para um propósito. E quanto mais você entende o propósito, mais Deus vai te prosperar. Sabe qual que é o problema muitas vezes que impede você de desfrutar? Não é só da prosperidade não. É de um casamento melhor, é de uma família mais abençoada, é de um estudo mais abençoado. É porque você acha que você tem que focar só nisso. Pastor, esse é o meu momento aqui profissional, então eu preciso me dedicar ao máximo. Não, você está equivocado. Porque o máximo você vai conseguir alcançar é onde você está vendo naturalmente. Por quê? Porque Deus havia dado aquela terra de Jazer, era de pasto. Mas você acha que na vontade de Deus, em Canaã, não haveria muito mais pasto? Eles não iriam produzir muito mais, multiplicar muito mais? Claro, claro. Mas eles foram naturais. Deus abençoou eles ali. Mas aonde Deus queria colocá-los, a bênção seria muito maior. Muito maior. Mas por que eles foram derrotados? Porque eles não almejaram viver o que Deus tinha para eles. Viver o que Deus tinha para eles. Olha o que diz o versículo 4. Projeta para mim o versículo 4, David. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. E os teus servos têm gado. O óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Presta atenção nisso. O óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Eu fico imaginando quando eles falaram para Moisés, nos dê essa terra, se mercê ao Senhor, nos dê essa terra. Eu fico imaginando, eu posso até ouvir Moisés falando aos líderes de cada uma dessas tribos: companheiros, não constrói sua casa do lado de cá não. Não coloca a sua família desse lado, não. Esse lado de cá do rio é o lado errado. Não construa sua casa do lado errado do rio, é do outro lado. Prossigam para a terra prometida, vamos adiante. Esse lado não é o que Deus tem para você, é só uma passagem. Você está parando muito cedo. Você está parando muito cedo, porque aqui também pode colocar como um final de carreira. Às vezes irmãos chegam para mim e falam: pastor, eu já fiz tanta coisa. Pastor, e conta uma lista enorme. Eu sempre tenho uma palavra para eles: o melhor ainda está por vir. Então presta atenção, você pode ter vivido muita coisa. Em dezembro vai fazer 10 anos que nós estamos aqui. Parece que nós fizemos o primeiro culto. Eu saí juntando gente na rua, porque eu tinha um número de pessoas para estar no culto para eu ser enviado. Eu falei: eu vou levar esse tanto. 10 anos. Mas quando eu olho para trás, eu falo: não é nada ainda, tem muito mais para ser feito. Tem muito mais para ser feito. Irmãos, nós fizemos esse último encontro, agora foi o melhor encontro. Todo encontro é assim, o melhor encontro que nós já fizemos. Nós tínhamos quase 150 pessoas ali. E eu olho para aquilo e eu falo: não é nada, porque vai ter um dia que nós vamos fazer 10, cada um com 150. Mas quando que eu vejo isso? Quando eu percebo que eu estou apenas no início. Eu não posso viver a vida cristã achando que é o fim. Aqui eles chegam: não, tá bom, até aqui foi muito bom, então aqui nós vamos parar por aqui. Agora nós vamos desfrutar do que Deus nos deu. Não construa a sua casa do lado errado. Não coloque um ponto final naquilo que Deus ainda não colocou.
Porque Deus tem muito mais para nós. Eles podiam ter pensado, é óbvio que Deus nos quer aqui, porque Ele nos colocou nessa terra. E olha o que nós temos. Nós temos gado, e a terra para gado. Então é óbvio que essa é a vontade de Deus. Mas nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que eles parassem antes de ter a vitória. Qual que era a vitória? Canaã. Não era a vontade de Deus que eles parassem antes de desfrutar de Canaã. Nem sempre o óbvio vai ser a vontade de Deus. Por quê? Presta atenção. Se você seguir o óbvio, você vai ficar para trás. Se você passar a seguir o óbvio, se você for natural, você não vai desfrutar daquilo que Deus planejou. É tão interessante porque tem alguns exemplos na Bíblia. É tão interessante. Não vou ler com você, vou citar, porque nós não temos tempo. Na verdade, meu tempo já está passando. O David acelera esse cronômetro, certeza. Se você olhar Elimeleque e Noemi, a Bíblia fala que eles moravam em Belém. O que significa Belém no original? Casa do pão. Casa do pão. Mas aí chega num determinado momento que tem fome na cidade. Há uma crise. Não tem escassez de pão. E aí o que Elimeleque faz? Ele pega a sua família e muda. Parece óbvio. Não tem pão, não tem comida. Então nós vamos para outro lugar. Vou deixar Belém de Judá, vou para outro lugar. Mas aí o que acontece? Não passado muito tempo, Elimeleque e seus filhos morrem. O que acontece com a sua esposa Noemi? Volta para casa, sem a sua família. Ou seja, não era o óbvio. Parece que ali estava sem pão, então nós vamos mudar de cidade, vamos viver ali o que Deus tem para nós em outro lugar. Mas agora parece que o retorno não é tão atraente. Parece que o óbvio não foi suficiente. Você pega a história de Abraão e Ló. Eles ficaram tão ricos, imagina, eles prosperaram tanto que o gerente de Abraão com o gerente de Ló começaram a brigar. Porque eles tinham tantos gado, tantos animais. E aí, Abraão vira e falou: faz o seguinte, nós estamos muito problema, nós vamos ter que separar. Escolhe para onde você quer ir. Eles olharam, Ló então pega, tá bom, vou escolher. Como é que você acha que ele escolheu? Ele foi orar? Como ele olhou, a Bíblia fala que ele viu as planícies do Jordão, bonitinho, bem regadas, verdinho. Falou: não, isso aqui é excelente para o meu rebanho, vou ficar nessa região. Abraão falou: tá bom. Mas o que aconteceu? Ele foi andando, estabeleceu a sua família nas luzes brilhantes de Sodoma. Era o óbvio. Não, aqui, essa terra é boa, eu vou escolher essa. O óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Depois o mesmo primo, Abraão, tem que ir livrar, porque ele é preso. Foi levado cativo. Porque tudo começou achando que era o óbvio, é natural. Não, nem sempre o óbvio vai ser a vontade do Senhor. Nem sempre o óbvio vai ser a vontade do Senhor. Elias, da mesma maneira. Deus derrama seca. E Elias então chega na casa de uma viúva. Para que ele chegou na casa da viúva? Presta atenção, se você for ler o texto, eu não vou ler com você, mas a Bíblia fala para ele, olha, vai na casa dessa viúva, porque ela vai te dar comida. Então, o que é o óbvio? Eu vou chegar lá, ela vai ter comida para me dar. Mas parece que ele chega lá, essa não foi a realidade. Ela não tinha comida nem para ela e nem para o outro que estava com ela. Aí o óbvio, o que é o óbvio? O óbvio não é que essa mulher vai me dar de comer. Não. Deus teve que fazer um milagre. Deus teve que providenciar de uma maneira sobrenatural, para que Elias, a viúva, e seus filhos fossem supridos. Os filhos de Israel, o povo hebreu, quando chega diante do Mar Vermelho, chega diante do Mar Vermelho, tem o Mar Vermelho, o que vem atrás? O exército de Faraó. O que é o óbvio aqui? Eu acho que o melhor é a gente voltar a viver no Egito. Tá bom. Já que não tem como a gente atravessar, vamos voltar a ser escravo no Egito, porque às vezes Deus quer que nós estejamos lá. Vamos viver debaixo da segurança de Faraó. O óbvio não era a vontade de Deus.
O óbvio não era a vontade de Deus. Então presta atenção, não deixe que o óbvio determine se você vai ser vencedor ou derrotado. Viva de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com aquilo que Deus planejou para a sua vida. Porque às vezes não é o bom que você está vivendo agora que é o ponto final, é que não. Isso não determina, não seja natural. Você foi chamado para ser espiritual. É tão bom quando você é guiado por Deus. Quando você percebe Deus, mas ainda nós vivemos uma geração natural, irmãos. Você está procurando a gente para falar com você. Nós vivemos uma geração do eis que te digo. Para de querer ouvir o eis que te digo. Escute o Deus que fala contigo. Para de correr atrás de homens que, eu vou lá no fulano porque o fulano vai me dar uma direção. Para com isso, pelo amor de Deus. Pastor, mas Deus fala, claro que Deus fala, é a única maneira que você escuta. Mas não é a maneira que Deus quer falar. É muito melhor você acordar de manhã e falar: Deus me deu uma direção hoje e eu vou segui-la. Deus me deu uma vontade para uma direção e eu vou fazer. Mas como assim? Como Deus te deu? Deus falou comigo. Deus não precisa de intermediários. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer falar com você como um pai fala com o filho. Nós estamos entendendo nessa noite. Você foi chamado para ser espiritual. Você foi chamado para avançar para o propósito de Deus. Você não foi chamado para tomar leite a vida inteira. Você não foi chamado para viver um momento onde, não para. Você foi chamado para viver a vontade do Senhor. Deus vira para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Como é que você acha que Abraão viveu? Deus não deu um Waze para ele. Não tinha. Deus não passou a localização. Todos os dias ele tinha que depender de Deus. Todos os dias ele tinha que ouvir a voz de Deus. Mas Deus não mudou, é assim com você. Deus quer falar com você todos os dias da sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala: tem um Deus que fala com você. Pastor, mas será que fala? Fala. Sem nenhuma dúvida, Deus falou com você hoje. Agora, se você ouviu ou não é outra questão. Mas que Ele falou. Porque Ele é filho. Você é filho. E Deus fala com seus filhos. Deus fala com seus filhos. Olha o que a Bíblia diz no versículo 7. Versículo 7 do capítulo 32. Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Isso aqui é muito perigoso. Você nunca está sozinho, presta atenção nisso. Sempre tem alguém para te seguir. Por isso as suas decisões, elas vão influenciar pessoas. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Então tem muitas coisas que às vezes eu não faço, não é porque é errado, é porque tem muita gente que está olhando para mim. E essa é a vida mesmo. Quando mais você cresce, esse peso vai ser maior. Menos liberdade você tem. Mas não é porque Deus não te dá liberdade, é porque você foi chamado para ser modelo. Você foi chamado para ser referencial. Tem uma geração que te olha. Então, nem sempre não, nunca você vai estar sozinho. Sempre vai ter pessoas olhando para você. Sempre vai ter alguém seguindo você. Presta atenção nisso. Mesmo que você esteja errado, você vai ter pessoas que vão te seguir. Que vão te seguir. Essa é uma verdade da vida. É uma verdade da vida. Por isso, você como pai, como mãe, você precisa tomar muito cuidado com as suas decisões. Porque elas vão influenciar os seus filhos. Elas vão influenciar a sua família. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com a decisão que nós tomamos. Porque se eu escolher errado, não é só eu que vou sofrer não. A minha casa vai sofrer. Os meus filhos vão sofrer. É o que aconteceu. Se eu decido me mudar lá para Moab, os meus filhos vão se casar com as moabitas e vai ter problema. Se eu decido viver sobre as luzes brilhantes de Sodoma, os meus filhos vão viver em Sodoma. Os meus filhos vão viver nessa cidade. Se eu escolho uma terra gramada,
com pastos altos. Os meus filhos vão viver nessa cidade, ao invés de viver onde Deus escolheu que eles vivam. Por isso você não está sozinho, nunca. Você carrega pessoas com você. Você influencia pessoas com você. Você leva pessoas com você. Essas 2,5 tribos que elas tinham uma obrigação com as outras tribos. Elas não estavam sozinhas, elas tinham uma obrigação com o resto dos israelitas. Tinha pessoas que estavam olhando para elas. Presta atenção, o plano de Deus era para todas as tribos. Era para todo o povo. Era para todo o povo. O plano de Deus não havia sido concluído. A vontade de Deus era que eles se tornassem uma nação. Não havia sido definido ainda, mas parte decidiu viver. Parte decidiu parar. Parte decidiu parar. Então presta atenção aqui. Isso aqui é um princípio. Quando eu resolvo relaxar, maneirar na vontade de Deus, na vontade de Deus, o mesmo vai acontecer com outras pessoas. Quando eu resolvo parar, não é só eu que eu estou parando. Tem muitas pessoas que vão parar porque eu parei. Tem muitas pessoas que vão desistir porque eu desisti. Mas isso não é só comigo não, com você também. Com você também. Muitos pararam naquele lugar porque os líderes decidiram parar. Essas 2,5 tribos pararam porque os líderes decidiram parar. Por isso, eu quero falar mais para os pais: não permitam que as suas decisões venham desencorajar seus filhos. Não permitam, pais, que as suas escolhas venham trazer consequência na vida dos seus filhos, porque nós somos responsáveis por eles. Nós somos responsáveis por eles. Por isso eu preciso ser cuidadoso. Por isso nós precisamos ser cuidadosos. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Por isso, se você for continuar a ler o texto, Moisés fala: olha, o seu pecado vai te encontrar. Isso aqui não é maldição não, presta atenção. Isso aqui não é uma maldição que foi lançada não. Isso aqui mostra a seriedade de levar os outros a ficar parados. Quantas famílias param porque os pais pararam? Quantas famílias são destruídas porque os pais desistiram? Ah, pastor, os filhos agora estão debaixo de maldição. Não, eles apenas estão vivendo aquilo que os pais plantaram. Não tem maldição não. Eles apenas vão viver uma escolha errada dos pais, se Deus não entrar na circunstância, se Deus não mudar a história. Então jamais nós deveríamos permitir que as nossas atitudes, as nossas decisões venham para desencorajar nossos filhos, a nossa família, porque nós fomos chamados para levar a nossa casa a viver a vontade do Senhor, a viver o projeto de Deus. Aqueles líderes foram chamados para levar o povo a entrar em Canaã, mas eles estavam desencorajando: não, vamos ficar aqui, até aqui está bom, olha a terra é boa, olha o gado que nós temos, vai ficar bem aqui. Eles foram instrumentos para desencorajar. Versículo Números capítulo 32, versículo 36. Aliás, 26, David. Nossas crianças, nossas mulheres, nosso rebanho e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Presta atenção aqui. O melhor de Deus para aquele povo não era daquele lado do rio, era após o Jordão, depois do Jordão. Isso aqui foi um compromisso que eles fizeram. Eles se comprometeram com algo. Deus, nunca foi da vontade de Deus que eles se separassem da herança que Deus tinha para eles. A herança era Canaã. Agora os líderes, os homens dessas tribos, tomaram a decisão de que sabiam o que era o melhor de Deus. Sabiam o que era o melhor de Deus, aonde criar os seus filhos,
aonde colocar a sua família, aonde colocar a sua casa, aonde estabelecer, criar suas famílias, cuidar da sua vida. E eles construíram do lado errado do rio. Deixa eu te dizer algo, se depender de mim, ninguém aqui vai construir a sua vida do lado errado. Você vai entrar na promessa de Deus. Você vai viver a promessa de Deus. Você vai viver o que Deus tem para você. Nós não vamos ficar do lado errado. Você crê nisso? Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala, nós não vamos construir a nossa vida do lado errado do rio. Por quê? Porque esse não era o lado da herança. Não era o lugar da herança. A decisão deles era de manter uma posição em fé, que eles vão entrar em Canaã, que eles iriam desfrutar de Canaã, que eles iriam desfrutar da promessa de Deus. E aí sabe qual que é o problema? Se você for estudar a palavra do Senhor, você vai perceber que lá adiante, lá na frente, eles são os primeiros a serem capturados. Para mim, por favor, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui não aconteceu imediatamente. Isso aqui não aconteceu dias depois. Isso aqui aconteceu anos depois. Anos depois. Então, todos esses líderes, os mais velhos já estavam mortos. Mas a geração havia ficado. Os filhos haviam permanecido naquela terra. E olha o que acontece. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber quem? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Ou seja, é a geração dos que ficaram. É a geração das 2 tribos e meia que resolveram ficar antes do Jordão. E os trouxe para Alabor, Arã e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Ou seja, quem que sofreu? Não foi só ele. Provavelmente eles não sofreram. Provavelmente eles viveram um tempo de abundância. Provavelmente eles viveram um tempo de desfrute daquilo que Deus havia dado. Mas a sua geração se tornou escrava. A sua geração foi levada cativo. Nós precisamos tomar cuidado. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz o que? Nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Porque tem um adversário. Tem um adversário. O diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão. Como um leão. Então presta atenção, as nossas decisões são importantes. A sua decisão não é só agora. A maneira como você escolhe viver não vai resultar só hoje, não. Vai resultar numa geração que virá viver depois de você. As suas escolhas não têm consequências imediatas às vezes. Mas os nossos filhos às vezes não, com certeza vão colher isso. Vão colher isso. Então nós precisamos tomar cuidado. Aonde eu decido colocar a minha vida, aonde eu decido investir a minha família, aonde eu decido investir os meus melhores dias, porque isso vai determinar o restante. E presta atenção, não estou falando de salvação aqui não, estou falando da vida como um todo, e mais ainda da vontade de Deus, mais ainda do propósito de Deus, mais ainda daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos decidir. Eu fui chamado para viver as promessas de Deus. Agora, às vezes nós achamos que promessa de Deus é só prosperidade. Às vezes nós achamos que promessa de Deus é só uma família abençoada. Claro que isso é a promessa de Deus, sim. E nós podemos ver que eles estavam desfrutando das bênçãos de Deus. Mas a promessa era outra coisa. A promessa era Canaã. Por quê? Porque Canaã ali era um marco, era onde Deus decidiu que iria plantá-los. Deus decidiu que iria colocá-los, queria formar Israel como nação. Então nós precisamos tomar cuidado. Você não foi chamado para parar. Você não foi chamado para viver pelo óbvio. Você não foi chamado para ser influenciado por pessoas naturais. Você foi chamado para viver a vontade de Deus.
Você foi chamado para viver o propósito do Senhor. Do Senhor. Então toda família que se separa, todo pai que abandona uma casa, os filhos vão perecer. Você pode dizer, quando eu falo perecer, não é que vai para o inferno, não. Quando eu falo perecer, é que eles vão sofrer. A família não vai ser mais a mesma. Por isso nós precisamos avaliar. Toda pessoa que se afasta de Deus, não é só ela que vai sofrer, não. Outros vão com ela. Outros vão com ela. Mas tudo começa com um comprometimento. Aquelas 2,5 tribos se comprometeram com o natural. Eu vou gastar minha vida aqui para cuidar daquilo que Deus me deu. A bênção que Deus me deu. Presta atenção. A bênção é só um meio para te levar mais adiante. A bênção, na verdade, é só um instrumento para o propósito de Deus. A bênção não é um fim em si mesmo. Você precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso. A bênção de Deus sobre a sua vida não é um fim em si mesmo. Qualquer bênção que seja, a bênção de Deus é para o propósito. A bênção de Deus é para o seu chamado. Não é um fim em si mesmo. Aqui eles foram abençoados. Deus enriqueceu. E quando eles chegaram no lugar, eles falaram: é aqui. É aqui. Por isso nós precisamos avaliar. Nós precisamos avaliar. E sabe o que é o problema? Quando uma geração percebeu que os assírios haviam se levantado, era tarde demais. Eles não conseguiram fazer nada. Eles foram levados cativos. Eles foram levados cativos. Você foi chamado para desfrutar do chamado de Deus. Você foi chamado para viver uma vida de vencedor. Tem um rei na sua espera. Tem um rei na sua espera. Tem uma recompensa para aqueles que são perseverantes. Tem uma recompensa para aqueles que não retrocedem. Tem uma recompensa para aqueles que não param no meio do caminho. E Deus te trouxe aqui para você ouvir. Tem muito mais para ser feito. Tem muito mais para ser feito. Tem muito mais obra para ser realizada. Tem muito mais coisas para ser feitas. Nós não fomos chamados para estabelecer a nossa vida antes do Jordão. A promessa de Deus está à frente. Você crê nisso? Fica de pé onde você está nessa noite.